Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, ontem a gente assistiu aí na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia uma reunião, uma audiência tratando sobre a federalização da UENG. O canal de Educação acompanhou uma reunião longa, demorada, e que já teve aí, gente, um recorde aí de visualizações na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Foram mais de 5 mil pessoas que assistiram na data de ontem, esse evento importante promovido pela deputada Beatriz Cerqueira. Hoje, ela criou aí, pessoal, um requerimento importante. Esse requerimento trata sobre a instalação por parte da Secretaria de Estado de Educação das escolas cívico-militares. Hoje houve, inclusive, reuniões com as superintendências regionais de ensino, e aí elas apresentaram este modelo que poderá ser adotado pelas instituições. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui, agora nesse momento, a fala da deputada Beatriz Cerqueira, onde ela vai apresentar o requerimento, e em seguida o deputado Luizinho fazendo considerações acerca deste projeto da secretaria, mas que tem causado aí estranheza, por parte da Comissão de Educação, por ser um projeto cívico-militar, e mais do que isso, por tirar a autonomia da escola, tá, pessoal? Vamos acompanhar agora, nesse momento, as falas da deputada Beatriz Cerqueira. Acompanhe comigo na tela para você. O último requerimento, já prestando satisfação na gente, prestando contas aí, nós sabemos de um memorando que foi publicado pela Secretaria de Estado da Educação a respeito da adesão do programa de escolas cívicos militares aqui em Minas Gerais. Então, o requerimento é de autoria coletiva aqui da comissão, deputado Litarquini, Luhana, Beatriz Cerqueira, professor Cleiton, professor Luizinho e deputada Ione. Seja realizada audiência pública para cobrar esclarecimentos do governo do Estado sobre a continuidade da implementação do programa de escolas cívico-militares nas escolas estaduais de Minas Gerais, assim como discutir a ilegalidade da medida e seus impactos para a comunidade escolar. O requerimento está em votação. Os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Presidenta. A palavra ao deputado Luizinho. Presidente, esse requerimento é de extrema importância e urgência, devido às ações do Estado de querer impor esse pensamento militar à sociedade civil. E fica na superficialidade, no senso comum, que não é crítico, não é investigado, pensando que isso pode melhorar a educação no Brasil. Primeiro, é preciso a gente entender o que é o militarismo em países de terceiro mundo, infelizmente como o nosso ainda. É uma síndrome, essa questão do militar no governo, militar na sociedade, é uma síndrome da subserviência econômica, da subserviência global. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem exército dentro dos Estados Unidos. Eles têm exército nas bases deles, que eles têm fora do mundo. Então, fica parecendo que nós somos bases de outros países que dominam, porque lá dentro mesmo o exército não tem atividade nenhuma, nem pode ter ações dentro do próprio país. Isso é histórico, Nós herdamos a cultura romana, e os romanos também eram assim. Os exércitos viviam nas colônias. Dentro de Roma, por exemplo, enquanto república, o exército não podia atravessar o Rubicão, que era o rio que delimitava. O exército só chegava em determinada altura na Itália e não podia atravessar o Rubicão. Tanto quando Júlio César dá um golpe, ele atravessa o Rubicão, e diz: a sorte está lançada. Então, é preciso entender que exército é para você cuidar essa questão militar, cuidar quando você quer dominar o mundo, não é se proteger, quando você quer dominar o mundo, quando você tem colônias em outros lugares. Muitos países não têm exército, e o Brasil, penso eu, não deveria ter também. Nós deveríamos economizar em ter exército. Para que nós não brigamos com ninguém? Não temos necessidade dessa força, desse gasto exagerado. 99% do orçamento do exército brasileiro é gasto com pessoal, e guerras hoje nem se faz com homens mais. Então o exército serve para fazer política interna. Achar que o exército tem que alguém dominar a gente. Sociedade civil é soberana. Então nós, no Brasil, as fronteiras devemos ter alguma força de segurança, alguma agência para cuidar de fronteiras. E internamente as forças de segurança serem forças civis. Aí esse debate na educação, um debate sofrível. E às vezes as pessoas contaminadas pela mídia, mostra uma escola que às vezes tem rebeldia maior de um aluno que agride um professor, isso é fato, isso acontece, mas isso não é regra geral. Isso não é regra geral. Eu tenho uma escola em Alfenas, a Samuel Engel, por exemplo, que eu chego lá, não tem isso, não tem essa agressividade dos alunos para com os professores, como se nós estivéssemos numa guerra educacional. Aí planta essa ideia de que nós temos um conflito exacerbado entre professores e alunos, para dizer: não, então chama o exército aqui para resolver a questão da educação. A educação não se resolve com o exército, com ideologia militar, se resolve com investimento em processo pedagógico, em reformas de escolas, em equipamentos de esporte, de lazer, de cultura. É isso que nós precisamos na escola, e não uma ideologia de militar, de guerra, para dizer que... E guerra, nós temos que lembrar também, olha, que quando se pensa em guerra, pensa em matar.
Uma pessoa que vai para o exército, ela vai para matar, morrer ou matar. O exército existe para quê? Para matar. E matar digamos assim, é para isso que ele é formado. E tem que ser. Tem que ser, porque se você vai para uma guerra, como que você não vai matar as pessoas? Está sabendo que você é formado para assassinar alguém. E quando você vai em guerra, é isso que acontece. Na Segunda Guerra mataram 50 milhões de pessoas. Os exércitos que mataram. Jamais podemos aceitar isso, Bia. O governador Zema, assim, de todas as bobagens que ele fala e faz, essa é a pior delas. Porque isso mexe com o futuro do país. Ô, Zema, você é civil, você vem do sistema privado. Eu queria ver se você quisesse que algum militar dominasse as suas lojas, se você desse dar satisfação ao exército para vender alguma coisa. Não existe isso do exército mandar na sociedade civil. Não deixe o exército, aqui no Brasil, Zé, como aconteceu em Roma, atravessar o Rubicão. Isso é o fim do mundo, é o fim da democracia. Essa questão das escolas cívico-militar é a coisa assim, mais prejudicial que esse governo está fazendo ao nosso Estado. Portanto, Bia, nós precisamos debater, aprofundar isso. Na nossa cidade, lá em Alfenas, já falei com o presidente da Câmara, o Matheus, a gente fazer um debate, conversar com os alunos, conversar com os pais. Se tem problema de disciplina numa escola, não é o exército, não é a ideologia militar que é de matar as pessoas que vai resolver. Não é isso que vai resolver. Nós precisamos de investimento, nós precisamos de garantir que a educação tenha espaços onde os conflitos internos, inclusive da escola, sejam resolvidos. E o que se resolve isso é cultura, é o esporte, é o lazer, a escola aberta à comunidade, não uma escola fechada como se fosse uma prisão. Né? Porque as nossas escolas parecem prisões, Ione. Né? Tem bandejão, tem banho de sol. Né? Banho de sol ainda no presídio é 2 horas, né? Nossa, 15 minutos nas escolas. Tem uniforme. O Foucault já dizia, mais parece uma prisão do que um espaço de educação. Então nós precisamos abrir as escolas, transformar as nossas escolas em espaços prazerosos, lúdicos, cuidar das pessoas que são hiperativas nas escolas. 5% dos alunos têm algum tipo de hiperatividade. Viu, Ian? 5% de todos os alunos das escolas. Isso leva a pessoa não querer ficar intramuros. É preciso que esse aluno tenha uma atividade multicultural, multieducativa, que tenha um tratamento diferenciado. Uma vez eu cheguei numa escola em Alfenas, quando estava prefeito, aí chegou lá, a diretora queria subir os muros da escola. Porque queria subir muro. Então, é uma tentação de pôr muro em escola, pôr muro nos equipamentos públicos. Eu, quando fui prefeito, fiz a questão de não pôr muro em lugar nenhum. Muro só prejudica, inclusive, a visibilidade de fora para dentro, que piora a segurança e não melhora. Então, sou totalmente contra qualquer tipo de muro em escola, não deveria nem ter parede em escolas. Aí, cheguei lá, Ione, a diretora... Não, porque tem que subir um muro, aquela confusão. Falei, por quê? Porque o aluno pula do muro, que era um muro baixinho, pula para a rua. Aí eu falei, poxa, mas tem que subir o muro? Fui lá, conversei com a diretora. Falei, mas tá bom, a escola lá é de 1.000 alunos. Falei, mas então, por que você quer subir o muro? Por isso, porque eu estou com medo de morrer de aluno na escola. Mas quantos pulam o muro aí? Pula uns 100 que estão pulando o muro, que estão fazendo alguma coisa? Não, uns 50 não. Uns 10. Falei, não é melhor cuidar dos 10 alunos que estão pulando o muro porque tem alguma hiperatividade, tem alguma necessidade de uma educação diferenciada do que subir o muro? E fizemos isso, criamos outras atividades na escola, cobrimos as 2 quadras da escola, começamos a ter outras atividades e ninguém mais se falou em subir o muro. Então não é querer pôr ordem numa escola, querer pôr disciplina numa escola, não é com a ideologia militar. A disciplina se dá, por exemplo, nos esportes, na cultura, na multidiversidade da educação. E não no pensamento único, que é o pensamento militar, que só tende a você se disciplinar para... não só vencer na vida, que é uma coisa ruim quando você entra na escola, como se a gente estivesse em guerra, mas nesse caso vencer, matar ou morrer. Porque o aluno entra na escola também, você tem que vencer, o pai tem que vencer na vida, o professor tem que ser o melhor, tem que vencer. Se você vence, você está em guerra. E agora, com o cívico-militar, além de vencer, aí seria vencer em paz, vencer algum coleguinha, você também pode matar ou morrer. É isso que significa a ideologia cívico-militar. Então, ela é uma coisa simplória, superficial, que sem o debate aprofundado, crítico e científico, corre o risco de muitos diretores, muitas mães, muitos pais, quererem essa opção para dar disciplina às escolas. E não existe isso de todas as escolas terem esse conflito que tem, não. Vai numa escola, eu visito as escolas, de entrar na escola e conversar com os professores. Não tem essa rebeldia, que isso aí isso é exceção. Exceção quando tem essas brigas de professor com aluno, tem.
Mas para quem tem milhares e milhares de alunos, é exceção. A maioria das nossas escolas, os alunos estão estudando, estão comportados, têm disciplina, mesmo com a precariedade que existe de estrutura, de salários, de medos que existe na educação. Então, em absoluto, isso nós não devemos aceitar e mais tolerar, que esse governo imponha uma ideologia de morte, que é matar ou morrer aos nossos jovens. O Zema pode fazer muita bobagem, como tem feito nesse governo dele, mas essa é a pior, a mais cruel, a mais perversa e a que mais traz consequências para o nosso futuro negativas, terríveis. Eu até apresentei aqui na casa um projeto de lei que chegou aqui, a Bia até a relatora, né, Bia? Sim. Eu quero até conversar com os demais colegas, com você, a respeito de uma opção para isso tudo que o Zema está fazendo. É de dar autonomia para as escolas. Deixem as escolas resolverem suas vidas. Dê autonomia financeira, autonomia administrativa para a Caixa Escolar, para que a própria comunidade escolar decida, debata a vida da sua escola. Não pode um governo decidir o que nós vamos aprender lá em Alfenas, por exemplo, lá em Fama, lá em Campos Gerais, lá em Campo do Meio. Deixe que a própria comunidade decida a sua vida, decida os rumos. E um governo tem que confiar no seu povo. Um governo que não confia no seu povo não merece governá-lo. Então deixe que a comunidade, deixe a escola se autogerir, fazer autogestão da escola. A Caixa Escolar é um instrumento privado, consolidado legalmente no Brasil. Começou lá na escola pequenininha, hoje é um instrumento consolidado, pode receber os recursos, administrar a escola, criar um diretor administrativo, administrar a escola, e o Estado fica apenas com os funcionários e toda a administração da escola fica com a escola, inclusive a parte pedagógica, para que, inclusive, a escola opte, se ela quer uma escola mais vocacionada para essa ou para aquela área, para de exatas, para de humanas, que você possa, inclusive, optar. Até o concurso público pode ser feito escola por escola, claro, vinculado ao Estado, como é nas universidades. Né? Você tem as universidades e os institutos federais, eles têm vida própria. E aí o Estado pararia de depor suas garras sobre as nossas escolas. Deixem as escolas resolverem os seus problemas. Os diretores, as diretoras, são os melhores gestores desse país. Eu não entendo, Bia, por que um gestor de escola fundamental, que forma na pedagogia, como o diretor de um EF, ou um diretor de uma universidade, que também forma, chega lá, acha que o diretor tem capacidade, competência para administrar o dinheiro da escola, e a diretora de escola não tem. Tem que ficar subordinada aqui a burocratas aqui da Secretaria de Estado, que não conhecem a realidade do município, que julga as contas, que decide o que cada escola vai fazer. Então, se você tem o diretor de uma universidade como Alfenas, meu colega Sandro, pode dirigir uma universidade, por que a Alice, por exemplo, não pode administrar uma escola como a Samuel Engel, que tem lá 1000 alunos? Tem a mesma capacidade. Mas não, aqui a Alice, para pintar uma escola, precisa pedir permissão para a Secretaria de Estado, para a Secretaria Regional, para o engenheiro que vai lá, vai dizer como que ela vai pintar a escola, como que ela vai fazer uma rampa, como que vai trocar um espelho. Isso é uma humilhação, é uma subordinação para a gente enquadrar os nossos jovens, enquanto eles estão se formando, no modelo capitalista de formar pessoas para o trabalho, para o chão de fábrica. Nós queremos formar pessoas para a cidadania, para a liberdade, para a vida de prazer, de lazer, e não do trabalho. Estou vendo agora, lamentavelmente, os deputados votando, opinando que 70% dos deputados são contra acabar com a jornada 6x1. Mas é claro, a gente educa as crianças, educa todo mundo só para trabalhar. Você vai entrar na escola para arrumar um emprego melhor, você vai entrar na escola para formar para a fábrica, você vai entrar na escola para formar. Nós temos que pensar outra formação. Trabalho é uma coisa ruim, não é bom. Trabalho nunca foi bom. Você trabalha porque precisa. Trabalho acaba com o corpo, acaba com a mente, acaba com o tempo, acaba com os amigos. É lógico que é ruim. Vai trabalhar. Vê se o filho do rico trabalha. Não, o pobre, coitado, nasce com 3, 4 anos, a mãe já está pensando o que ele vai fazer depois que ele fazer 18 anos. O que você vai ser? Vai ser cidadão? Não, você é funcionário, você é motorista. A primeira coisa que pergunta para a pessoa, o que você vai ser? Eu já sou gente, sou livre, sou pessoa. Não, o que você vai ser? Você só vai ser alguém se você for funcionário público, for juiz, for médico. Se não for, você não é ninguém. Então, trabalho vem do grego, que é um instrumento de tortura, que marcava o gado. Os gregos mesmos praticavam a praxis grega, aquilo que lhe dá prazer. Então, eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas não sou a favor do trabalho, não, viu, Ione? Sou do Partido dos Trabalhadores contra o trabalho. Sou a favor da pessoa ter mais tempo. Eu propus até um debate aqui nessa casa, é um absurdo o funcionário da Assembleia ficar aqui depois das 5 horas sem ninguém aqui, só para cumprir o horário de trabalho. Isso é absurdo. Isso é prisão. Prisão tem 3 princípios para você ser prisioneiro. Primeiro é o domínio do seu tempo. Segundo é a sua atividade, segundo o seu espaço. É exatamente o que você faz na escola e o que você faz no trabalho. Você domina o seu tempo, a sua atividade e o seu espaço. Você é prisioneiro. Isso é uma prisão. A Assembleia é uma prisão. Aqui domina o tempo do funcionário, domina onde ele vai ficar e domina a atividade dele. Está aprisionado. A escola também. Já é preciso ter uma escola libertária. Se nós não aprofundarmos os debates sobre a liberdade na educação, sempre vai ter essas ideias de ditador, como do Zema, de militar, querendo dominar o
a mente das nossas crianças. Então, que o Exército saia do nosso país. Se tiver que o Brasil dominar outro país, que o Exército vai para bases, como é nos Estados Unidos, fora do nosso país. Zema, não atravesse o Rubicão. Aqui, Zema, é liberdade civil. Militar é do Rubicão para lá. Aqui não. Nós vamos continuar lutando implacavelmente contra essa ideia de escola cívico-militar. Não é, nunca será a solução para melhorar a educação nesse nosso Estado. Nunca. E no país também. Jamais o Exército, jamais o militar que forma para matar ou morrer será a solução para coisa alguma nesse país. A não ser que nós estivéssemos em guerra, coisa que nós não estamos. Muito obrigado, deputada. Parabéns pela sua iniciativa. Vou contribuir no que puder para esse importante, necessário e oportuno debate. Presidenta, eu já tinha falado que não ia comentar nada, mas já que a senhora trouxe esse assunto da audiência de ontem, eu queria reforçar o que foi falado, que eu acho, com certeza, que o governador não tinha dimensão do tamanho do problema e do tamanho da pauta. Penso que ele acreditava que tentar entregar o patrimônio da UENG seria algo que aconteceria sem grandes consequências. Seria algo que meia dúzia de pessoas o xingariam na internet, e isso qualquer pessoa que está na política está acostumada, mas pronto, seria isso. Acredito que ele não entendeu que mobilizaria as câmaras municipais, as prefeituras, os professores, os servidores, os alunos e expressivos eleitores dele. A gente precisa lembrar que a maior aprovação e a maior votação do governador é no interior, e a UENG vive no interior. Então, eu acho que ele não tinha dimensão do tamanho do problema, mas ontem ele começou a ter. Só em Divinópolis, vieram 4 ônibus aqui para a UENG, então foi um movimento muito importante, muito legal. Nós já temos mais de 50 notas de repúdio, entre notas de repúdio de câmaras municipais, associações patronais, como a Associação Patronal dos Produtores do município de Tuiutaba, a Rotary Club. Então, a gente tem várias manifestações da sociedade civil diversas, de figuras relevantes e que estão em camadas diferentes da sociedade e que se manifestaram contrárias à venda do patrimônio da UENG. Então, eu queria parabenizar a nossa Universidade do Estado de Minas Gerais pela importante mobilização ontem. Mas eu queria, Beatriz, antes de encerrar, te parabenizar pela importante vitória ontem da liminar que a senhora conquistou no Tribunal de Contas do Estado, impedindo a continuidade do programa Mãos Dadas, ao menos temporariamente. A gente sabe que, inclusive, nessa semana, vários municípios andaram se mobilizando pelo Mãos Dadas, e eu tenho ouvido que há uma pressão muito grande do governo do Estado sobre os prefeitos. Agora, uma coisa é fazer pressão sobre o prefeito de cidade grande, cidade que tem dinheiro, cidade que não vive de repasse. Outra coisa é chegar num prefeito numa cidade de 6 mil habitantes e um secretário de Estado fazer pressão sobre ele. O peso é outro. Então, aí vem a importante atuação do parlamento também, como foi a sua. Foi uma conquista muito expressiva que, inclusive, impediu Mãos Dadas em cidades da minha região, pelo motivo que eu queria te agradecer também por isso. O governo do Estado tem aqui na Comissão de Educação uma trincheira de enfrentamento ao que eles querem fazer com a educação do Estado. Que eu tenho dito e vou repetir por onde eu for. Eles querem entregar os meninos da rede municipal para os meninos do ensino fundamental para os municípios, os meninos do ensino médio para a rede privada e os meninos do ensino superior para o governo federal ou para a rede privada também. Então, é uma perspectiva de vai governar o quê, né? O governador vai governar o quê? Não sobra nada para governar com toda essa entrega. Então, parabéns pela sua luta, pelo seu trabalho e conte sempre com a gente aqui na comissão para ladear essas batalhas. Obrigada. De fato, foi uma vitória muito, muito, muito expressiva. Enfim, a gente segue, né? Agora, deputada Lohana, a próxima etapa, deputada Lohana, deputada Eli, deputada Ione, próxima etapa é fazer um monitoramento e uma fiscalização de quem já aderiu e todas as irregularidades. Então, nós vamos seguir trabalhando na fiscalização em relação a esse projeto Mãos Dadas. Agora sim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, que será realizada nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, com a finalidade de debater com o governo do Estado o cronograma de nomeações dos candidatos aprovados no concurso público do edital 3 de 2023, conforme encaminhamento das discussões realizadas pela Comissão de Educação durante a audiência pública realizada em março de 2025.